Deputado delegado Éder Mauro, o senhor terá o prazo regimental de 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Não usarei de todo esse tempo, até porque eu tenho pressa para que essa reforma seja aprovada. Eu quero parabenizar o relator pelo esforço que tem feito durante todos esses dias, inclusive aos finais de semana, para que possa estar ajustando o seu relatório e podendo, ouvindo inclusive categorias, inclusive a de funcionário público, poder fazer ajustes necessários. Eu diria, senhoras e senhores, que de todos os dias em que eu venho nessa comissão e ouço deputados, principalmente os deputados de esquerda, falarem, criticarem, criminalizarem, inclusive, a própria reforma da Previdência, onde eles colocam a reforma como se fosse algo que fosse arrancar de dentro do corpo e do coração do brasileiro a sua alma. E o que é engraçado, senhoras e senhores, que esse mesmo pessoal que critica e que ameaça e que todos nós sabemos, vão para as ruas, vão através dos seus sindicatos, agora sem dinheiro, colocar em outdoor a cara daqueles que estão tendo a coragem de realmente modificar esse país, dizer que esses são os traidores do povo brasileiro, votaram a favor da reforma da Previdência. Esse discurso e esta menção de querer fazer isso com os políticos que têm essa coragem, não tem mais efeito nenhum nas ruas. Porque eu ando no meu estado, nas ruas, no meio dos trabalhadores, nas feiras, e o que todo mundo fala, todos os trabalhadores falam, é de que sabem da necessidade da reforma da Previdência. Sabem que a reforma não só da Previdência, como a reforma tributária e todas que virão pela frente são necessárias para que esse país possa mudar. Todos nós sabemos que é necessário que esta reforma seja aprovada o mais rápido possível, como todas as outras, para que esse país possa gerar confiança aos investidores, para que nós possamos trazer investidores, empresas para dentro do nosso país, inclusive com empresários nacionais, que estão simplesmente todos recuados pelo buraco e pela mazela que a esquerda deixou nas últimas décadas. Nós precisamos disso, e eu proclamo, inclusive, para aqueles conscientes da esquerda, que nós precisamos pensar na nossa juventude. Nós precisamos fazer com que esse país possa gerar emprego, e isso necessita das reformas. E se essa reforma da Previdência não fosse, que eu tenho certeza que vai ser, aprovada, nós corremos o risco de que aqueles que hoje recebem o seu benefício possam não mais recebê-lo. Nós temos a consciência, e o povo brasileiro na rua também tem a consciência, de que aqueles que estão hoje no mercado de trabalho poderão não mais recebê-lo. Peronte. Nós temos a consciência de que o teu filho, o meu filho, que logo poderão estar no mercado de trabalho, poderão não mais receber o benefício. Sabemos que ela está implodida, que alguns anos mais nós vamos ter de um trabalhador para um aposentado, e não tem condições. Os financiamentos que o país precisa fazer na educação, onde o povo e onde a nossa juventude muito precisa, onde as escolas públicas, no geral, tanto do estado como de municípios, são escolas depreciadas, são escolas sem qualidade, são escolas sem condições para que as nossas crianças e adolescentes possam estar frequentando. E isso é exatamente porque não tem investimento, é porque os recursos já são escassos para isso. Quem de nós não tem conhecimento das pessoas que hoje estão jogadas em corredores de hospitais, sem a menor condição de um atendimento básico e digno, para que possa ser atendido e poder sufocar o sofrimento que hoje muitos enfrentam nos hospitais? Exatamente porque nós não temos a condição do investimento
porque a Previdência engole tudo. Quantos de nós que trafega como os caminhoneiros nas nossas estradas esburacadas, sem as menores condições, porque o Estado não tem a condição do financiamento e do investimento nessas estradas? Todos nós sabemos, gente, que lá atrás, quando essa Previdência foi implantada, não foi feito o estudo necessário de prever o futuro. E está aí a questão da implosão demográfica, em que o nosso país em específico está envelhecendo. E nós vamos chegar, se essa reforma não acontecer, não tenho a menor dúvida, de 1 para 1. Vai ser um trabalhador ativo para um trabalhador aposentado. E acabou. Vai implodir e ninguém vai receber benefício nenhum, Eduardo. Minha gente, Obrigado, senhor presidente. Eu não tenho a menor dúvida de que esta reforma, ela não pode ficar enxuta apenas na questão federal. Ela tem que incluir os estados e os municípios para que ela possa ser completa. Porque do jeito que está, não vai surtir um efeito necessário para que possam, inclusive, socorrer os estados e municípios. E todos nós sabemos como todos, com as suas exceções, estão enfrentando os governadores dos estados. Quem daqui que está com 3, 4 mandatos, eu estou agora no 2º, não sabe que Lula lá atrás tentou fazer reforma da Previdência, que Dilma tentou fazer reforma da Previdência. Existem vídeos dessas duas pessoas falando na reforma da Previdência. Que Temer, ano passado, tentou colocar a reforma da Previdência. Não colocaram porque pensaram apenas nas suas eleições e não na nação brasileira. Porque foram covardes, porque não tiveram coragem. E exatamente por isso o povo brasileiro deu a resposta nas urnas e colocou um homem de coragem para fazer as reformas necessárias que esse país precisa, para fazer as modificações necessárias que esse país precisa, para que a gente não esteja na situação que hoje nós vivemos nesse país. Eu tenho certeza, senhor presidente, que essa reforma, ela tem pressa. Ela tem pressa até para que ela possa logo dar vez à tributária, para que a tributária possa dar vez ao pacote anticrime de Moro, porque todos esses temas são necessários para esse país. Eu sou consciente, como muitos, que vão colocar o seu dedo aqui para mostrar para o povo que teve a coragem de fazer as modificações. Vou fazê-la. Agora, temos a consciência também que nós vamos aprovar este relatório, ressalvado alguns destaques, para que possam ser feitos alguns ajustes, principalmente como já fora feito com o trabalhador rural, como deve ser feito com o funcionalismo público, Eduardo, inclusive com os trabalhadores da segurança pública, no que diz respeito à transição, pensão e paridade. Não temos a menor dúvida disso, mas nós não podemos frear, nós não podemos diminuir a marcha para que essa reforma possa acontecer e esse relatório possa ser aprovado. Esse risco não vamos correr. Quando falamos nisso e falamos na política, como fora citado ainda há pouco por alguns deputados daqui de esquerda, falando em sistema, falando em partido, falando em esfolar o pobre, ele só esqueceu de que quem destruiu, de que quem deixou o povo brasileiro pobre, que deu esmola para o povo brasileiro, foram os partidos de esquerda. Foram eles que deixaram o nosso povo nessa situação. Submetendo o nosso povo com a esmola, é claro, para tê-los na sua mão. Agora, o problema não é o partido, o problema não é o sistema, senhor presidente. O problema é o homem. O povo entendeu que não é partido que tem que modificar todo um país, que não é sistema que tem que modificar um país. O povo entendeu que o problema estava no homem. E falando em homem, nós tivemos
O povo dando a resposta, colocando um homem de coragem para ser presidente, que foi o senhor Jair Messias Bolsonaro, que está colocando a sua cara a tapa e fazendo as reformas que ninguém teve a coragem de fazê-la. E falando em homem, e homem ruim, eu não queria deixar de citar aqui o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, sem dúvida, dos maiores bandidos desse país, o maior líder de organização criminosa desse país, e que nós brasileiros estamos prestes, inclusive, a vê-lo solto. Será a pior vergonha que esse país vai ter de ver o maior bandido desse país solto. Então, minha gente, eu quero me dirigir a você, cidadão, a você, cidadã de bem desse país, a você, família desse país. Apoiem o deputado do seu estado que está apoiando a reforma da Previdência, que está apoiando a reforma tributária, que está apoiando o pacote anticrime de Moro, para que a gente possa realmente fazer junto com o presidente da República as mudanças que esse país precisa, para que seus filhos possam ter a vez no mercado de trabalho e o dia que eles aposentarem possam receber o seu benefício. Nós vamos estar juntos, nós vamos estar vigilantes, nós vamos estar junto com vocês. Não entrem nessa lorota, nessa falácia desses deputados, desses sindicatos sem dinheiro, que nós votamos aqui para eles não mais tê-lo, de colocar a cara dos deputados de coragem do seu estado em odó, para dizer que eles são traidores. Traidores são aqueles que deixaram o país na situação que está. Traidores são aqueles que colocaram o país com as pessoas jogadas nos corredores de hospitais. Traidores são aqueles que deixaram a nossa juventude aprendendo nas universidades apenas um lado da moeda. Traidores são aqueles que deixaram as nossas crianças aprendendo nas escolas ideologia de gênero e sexo. Isso é traição, não só com o povo, mas com a maior instituição deixada por Deus, que é a família. Então eu quero proclamar cada um de vocês nesse Brasil: apoiem todo político que está junto com o presidente Bolsonaro para a gente fazer as reformas que esse país precisa. Obrigado, senhor presidente.